Boa tarde para vocês, tudo bom? Vamos começar devagarzinho, porque tem gente entrando ainda, bastante. O meu nome é Renata Mosquen Nascente, e eu sou professora na UFSCar, eu sou professora como o professor Flávio, do Departamento de Educação, e do programa de pós-graduação da UFSCar. E nós somos também da mesma área de atuação, que é justamente a gestão escolar, né? Então, por isso, eu fiquei muito feliz quando ele me convidou para ministrar essa disciplina para vocês, que é do curso do programa de formação Relação com Saber, e a disciplina se chama Formação de Gestores e Gestoras. E vocês vão ver que algumas vezes eu vou falar gestores, algumas vezes eu vou falar gestoras, algumas vezes vou falar professores e professoras, assim a gente vai dividindo. Quando eu escrevo, eu sempre coloco a flexão de gênero em frente à palavra, né? Se é masculino, eu coloco azinho. Mas na oralidade, você acaba falando uma hora uma coisa, uma hora outra. Então, é a formação de gestores e gestoras escolares para e na democracia. Tá? Então, essa é a quarta disciplina do programa de formação Relação com o Saber. Tá? Essa disciplina, ela é dividida, né? Eu vou falar para vocês sobre a função dessa aula inicial, dessa live, esclarecer não bem o funcionamento, porque o funcionamento vocês é mais ou menos parecido com as outras disciplinas que vocês já fizeram. Atividades, fóruns, tem os prazos, tudo certinho, né? Isso vocês já estão familiarizados, ou das. Mas é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje para introduzir a disciplina em si. Então, a nossa disciplina, ela vai dividida em 5 eixos, tá? Que logo eu já vou falar para vocês quais são. Vocês fiquem à vontade para entrar no chat, né? Também sou professora de inglês. Para entrar no chat e colocar as perguntas de vocês, que eu vou tentar, ao final dessa live, contemplar, na medida do possível, ok? Então, nesses eixos que nós vamos trabalhar, que seriam, vamos dizer, os eixos das atividades, eles vão ser perpassados por alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro é o conceito de democracia, entendido como, num sentido bastante amplo, entendido como uma maneira de viver, uma maneira de ver o mundo, né? A democracia é muito ampla, como diz Bernardo Toro, a democracia é uma cosmovisão, é uma maneira de viver e de ver o mundo. E a característica dela básica é que as regras sociais são criadas e obedecidas pelas mesmas pessoas, certo? Então, é um sentido bastante amplo de democracia. Quer dizer que ela se baseia nos princípios da autonomia e da participação, autonomia no sentido de empoderamento dos indivíduos para tomar suas decisões, né? E a participação em todas as esferas possíveis da sociedade, né? E o interessante é que esses conceitos vão estar ligados à ideia de formação, a proposta, que é falar sobre a formação de gestores e gestoras escolares, pela visão dessas pessoas, porque nós vamos trabalhar textos que basicamente são frutos de pesquisas realizadas com gestores e gestoras escolares. Então, a ideia é essa, né? É trabalhar a gestão por dentro, tá? E eu tenho clareza, até conversei um pouco, obtive essas informações, que muitos de vocês não são gestores. Há todos os segmentos dos profissionais da escola, aí da Secretaria Municipal de Hortolândia, estão participando do curso, né? Então, eu acredito que o formato que a disciplina está estruturada, ela vai contemplar
essa diversidade de cursistas, tá? Então, os 5 eixos da disciplina, 5 blocos dela, são os seguintes. Primeiro, é o balanço do saber diagnóstico. O segundo, a formação de gestores educacionais e escolares. O terceiro, a nova gestão pública. O quarto, democratização da educação básica. E o quinto, administração educacional e escolar. Agora eu passo a explicar cada um deles para vocês. No primeiro eixo, que é o balanço do saber diagnóstico, nós vamos trabalhar em articulação com o projeto de intervenção que vocês já começaram. Então, na verdade, o projeto de intervenção, pelo que eu conversei com o professor Flávio, que vocês vêm elaborando, com base na formação de vocês, na história de vida, em toda essa questão do saber, né, do saber docente, do saber amealhado ao longo da vida, vocês vão, a minha ideia nessa primeira atividade é que vocês tentem articular, de alguma forma, esse início de plano de intervenção, que vocês começaram com a disciplina de biografização, que vocês comecem a pensar aí na nossa disciplina, a articular alguma coisa desse plano com a gestão escolar. Se você é ou foi gestor escolar, e eu estou falando de supervisores e supervisoras, estou falando de diretores, diretoras, professores coordenadores, coordenadores pedagógicos. Se você já foi ou está numa posição como essa, numa função dessa, você vai ter muito material efetivo. Se você não está, você vai poder olhar para a gestão, como ela influenciou o seu desenvolvimento profissional. Então, a ideia é essa, é articular a história de vida, a narrativa que vocês estão construindo para o plano de intervenção com algum aspecto da gestão, ainda que muitos de vocês não sejam gestores, tá? Então, é essa a ideia, essa é a proposta. O segundo eixo, então, o primeiro eixo é só esse, vai ser logo na primeira semana a construção desse texto de vocês. Ainda na primeira semana, nós vamos começar já o segundo eixo, que é a formação de gestores escolares e educacionais. Eu me orgulho de estar pesquisando o campo da formação de gestores desde 2012. Então, eu posso dizer para vocês que ainda a produção no Brasil sobre a formação de diretores de escola, a formação de supervisores, ela é um pouco tímida ainda. Ela não é muito grande. Você tem muita coisa sobre a formação de coordenadores pedagógicos, está crescendo muito, tá? E a maior parte do conhecimento que é produzido sobre isso, a gente acaba se baseando, do ponto de vista teórico, nos paradigmas da área de formação de professores, que é uma área forte no campo da pesquisa em educação. Então, esse primeiro texto é um texto que eu escrevi para a Revista Ibero-Americana de Educação, de 2014, e nesse texto eu vou contar para vocês a minha experiência como pesquisador e participante em um programa de formação, que foi engendrado pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria Estadual, de 2011 a 2014, mais ou menos. E essa formação, ela se chamou, essa ação formativa, foi chamada de grupo de referência. E ela atendia o trio gestor. No estado de São Paulo, é o supervisor de ensino, o diretor e o professor coordenador. Então, eu vou contar para vocês a pesquisa que eu fiz sobre isso, né? Então, um aspecto bacana desse texto, que a gente vai explorar um pouco nas atividades no Moodle, é a historicização e a problematização da formação e do trabalho dos gestores escolares. Então, a gente vai saber um pouco da história da formação e do trabalho dos gestores no estado de São Paulo, tá? E ele vai explorar as relações entre formação, como essa que vocês estão fazendo, essa ação formativa ou outras, formação de uma maneira ampla, por exemplo, cursos de pós-graduação, cursos de formação continuada, mais diversos cursos possíveis que os profissionais de educação possam
fazer na área de gestão, e como essas ações formativas, elas podem se articular com as práticas. Quer dizer, como é que isso, de certa forma, é transmutado, o que se aprende é transmutado para a prática, tá? E também ela vai passar pela questão da democracia, da participação e da autonomia. Quer dizer que, de que gestão nós estamos falando? Da gestão democrática da escola, quer dizer, nós estamos falando de que formação de gestores? Para a democracia. Então, é assim que nós vamos fazer, tá? Esse é o segundo eixo. O terceiro é o da chamada nova gestão pública. Nesse eixo, nós vamos usar um texto da professora Dalila Oliveira de Andrade, do Alexandre William Duarte e Ana Maria Clementino. A professora Dalila Oliveira Andrade é professora na UF, titular da UFMG, é uma das pessoas que eu considero que mais entende de gestão escolar no Brasil, é uma pesquisadora sênior nesse campo, e ela, juntamente com os dois outros autores, realizou uma pesquisa sobre as mudanças ocorridas nos últimos anos, que no caso seria nos últimos 20 anos, sobre os processos de trabalho da gestão escolar e as mudanças das finalidades da escola. Então, foram feitas entrevistas com diretores de 5 capitais brasileiras sobre as mudanças do trabalho da gestão nos últimos 10, 20 anos e as questões da mudança da finalidade das mudanças na finalidade da escola. Essas mudanças que a professora Dalila e os coautores vão explorar estão intrinsecamente ligadas ao neoliberalismo e à globalização, movimentos econômicos que tomaram força em meados da década de 1990 e que têm afetado todos os setores da sociedade, criando novas formas de administrar os serviços públicos, a nova gestão pública. Então, o que nós vamos explorar é exatamente isso, quer dizer, como que o neoliberalismo e a globalização que surgiram em meados da década de 1990. O que é o neoliberalismo? Ele se refere ao liberalismo. O que é o liberalismo? É a crença de que as relações do mercado podem se aplicar da sociedade, tá? Então, a gente vai ver como essa forma de trazer mecanismos de mercado para a educação, como isso afeta o trabalho na escola, né? E também a globalização, que é quando essa maneira de pensar, ela vai para a escala mundial, né? Eu estou aqui com algumas notas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então é basicamente isso que a gente vai ver nesse eixo. No próximo, que é a democratização da educação básica, nós vamos ver que, concomitantemente ao crescimento dessa chamada nova gestão pública, que é a ideia de que você vai aplicar mecanismos privados no serviço público, por isso que você chama de nova gestão pública, e por isso que a gente fala hoje, se fala muito na área de gestão em gerencialismo, quer dizer, você traz da iniciativa privada as formas de administrar para os setores públicos. Isso tem sido muito forte na educação, né? Então, isso também tem se refletido em processos de terceirização, que estão afetando as redes de ensino, e vocês também devem saber. Quer dizer, terceirização de serviços, de segurança, de alimentação, né? Então, a ideia de que o privado, os mecanismos da empresa privada, eles são mais eficientes do que
as formas públicas de trabalhar com isso. É importante também observar que essa nova maneira de gerir, da nova gestão pública, ela vai levar a questão, a força de ideias, como a de avaliação, a de meritocracia, quer dizer, como a escola ou os sistemas de ensino funcionariam como empresas, então, você vai ter uma escola que uma das coisas que se tornam mais importantes do que as aprendizagens em si é medir os resultados das aprendizagens. Então, antigamente, antes da nova gestão pública, antes da redemocratização do país, você tinha uma escola que poucas pessoas frequentavam, porque atendia a uma pequena parte da população, e as pessoas iam para a escola basicamente para duas coisas, ou para continuar estudando depois, ou para, de alguma forma, se capacitar para o trabalho. Isso continua sendo verdade na nova gestão pública. Acontece que a nova gestão pública, trazendo mecanismos das empresas para dentro das escolas e dos sistemas de ensino, ela vai criar o quê? Ela vai fomentar formas de medir os resultados, que é o caso das avaliações externas e dos que produzem os índices. Então, não basta ensinar, não basta que o aluno aprenda, é preciso que isso seja comprovado e medido. A busca das escolas passa a ser pelas metas, como os gerentes de banco correm atrás de metas, como as pessoas que trabalham nas fábricas correm atrás de metas. Então, a ideia de meta é uma ideia empresarial. Então, você traz essa ideia para a escola pública, né? Então, você tem uma relação com a sociedade que, depois eu até vou retomar isso, que é uma chamada que a gente pode chamar de relação de balcão. Quer dizer, você tem um cidadão, ou cidadãos, ou cidadãs, a família, vamos dizer assim, que paga esse serviço por meio de impostos, então ele vai colocar seu filho na escola e espera-se que a escola, ao final do período do ensino fundamental, do ensino médio, devolva esse aluno com um certo nível de aprendizagens que foi medido pela avaliação externa. E do lado da escola, isso faz com que ela atinja as metas. E o atingimento de metas tem a ver com um outro aspecto fundamental da nova gestão pública, que é a meritocracia, que é a premiação, se traduz na premiação dos profissionais da escola, da educação, dos sistemas, pelo atingimento de metas, e a punição se eles não atingirem. Isso ficou muito claro nos últimos anos pelas políticas de bônus. Então, na nova gestão pública, a escola que alcança as metas, que os alunos vão bem nas avaliações externas, então ela recebe prêmios, pode ser um bônus, um aumento de salário, quaisquer melhorias. E, quando ela não atinge, talvez ela não seja punida, mas ela deixa de ganhar a recompensa, né? Então, a ideia é assim, se você atingir a meta, você vai ganhar recompensa. Se você não atingir a meta, você vai ficar só com o seu salário mesmo, e vamos ver se o ano que vem você alcança. Né? E isso causa também um ranqueamento. O que é o ranqueamento? É a competição entre as escolas, não bem a competição. Deixa eu me expressar melhor. É o seguinte, você coloca as escolas numa escala. Então, você tem 20 escolas de ensino fundamental numa rede municipal. Todas essas escolas, os alunos fizeram a prova Brasil, ou fizeram o Charesp. Então, você tem os resultados. Esses resultados, eles produzem um ranking de escolas. Escola melhor, a segunda, a terceira e a quarta. É aí que eu digo que acaba surgindo essa relação de balcão. O pai quer pôr o filho na escola que tem uma posição mais alta, né? Ele procura uma escola melhor, como ele procura uma loja para comprar um produto melhor ou para pagar um preço menor. Então, as relações de mercado, usando uma palavra que hoje está muito em voga com a pandemia, que é a questão da contaminação, ela contamina
todas as relações na escola, né? E por que a gente chama a nova gestão pública, quando se refere à gestão escolar, de gerencialismo? Porque o diretor, ele se torna um gerente mesmo. Ele vai gerenciar a escola no sentido de que todos atinjam as metas. Num princípio que é muito caro às empresas e que vem para a escola com força, que é da eficiência. E o que é ser eficiente? É fazer muita coisa com poucos recursos. E é justamente isso que o Estado quer. O Estado, que eu disse, o governo de uma maneira geral, o município, o Estado, a União, pouco dinheiro, não muito, o que é possível gastar, e que com isso se faça o máximo, isso é eficiência. E, se possível, com eficácia. E o que significa eficácia? Alcançar a meta proposta. Então, na nova gestão pública, eficiência, eficácia, meritocracia, avaliação externa e ranqueamento são princípios fundamentais. Esse vai ser o nosso terceiro eixo. No quarto eixo, nós vamos ver a democratização da educação básica, que aí é uma coisa muito interessante, porque para e passo com o movimento do neoliberalismo, da globalização, que se fortalece nos anos 90 e que invade o setor público nas duas primeiras décadas do século XXI, que nós estamos vivendo, por outro lado, para e passo, caminhando junto, a gente teve o processo de redemocratização do Brasil a partir dos anos de 1985, mais ou menos, 86, quer dizer, meados dos anos 80, em que você vai ter o movimento Direta Já, que reivindicou a eleição direta para presidente da República, e que marca o final da ditadura militar, o movimento de anistia, que trouxe os presos políticos e os exilados que estavam fora do Brasil de volta, e você tem a culminância desse processo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente do Congresso na ocasião da promulgação da Constituição. A Constituição, não sei se vocês sabem, é um conjunto de regras que rege a vida social e que, no caso do Brasil, como nós saíamos de um período de ditadura, ela é muito detalhada. Nossa Constituição, ela vai nos mínimos detalhes, ela abrange todos os setores sociais, porque ela tinha as pessoas que trabalharam na Assembleia, os deputados, os senadores que trabalharam na Assembleia Nacional Constituinte, eles queriam garantir um conjunto de direitos que vinha sendo, que foram suprimidos durante o período da ditadura militar. Tá? Então, na esteira, já na Constituição Federal, em um dos seus artigos, acho que é o artigo 245 ou 255, mas em um dos seus artigos ela já garante a democracia na escola, a gestão democrática da escola pública. E a democratização e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes, eles vão se consolidando a partir de 1988. Aí, em 1990, nós temos a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que se baseou na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é um documento das Nações Unidas de 1989, que foi colocado para garantir esses direitos em nível mundial e para inspirar os países, e por isso o ECA é considerado uma legislação bastante avançada, né? Porque assegurou os direitos fundamentais de crianças e adolescentes no país. E também, em seguida, em 1996, nós temos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBN, de 1996, como eu já disse, que vai regular a educação no país e vai trazer no seu bojo, vai trazer nos seus artigos a determinação que a gestão da escola deve ser baseada na participação e com um incentivo, com base na autonomia e na participação. Então, aí a gente não vai falar mais de apenas de uma possibilidade, mas de um aceno claro, legal, de que o país tem que oferecer uma educação básica democrática
e de qualidade social. Então, o objetivo do quarto eixo, que é sobre a democratização, e esse eixo é baseado num texto que eu escrevi com a professora Maria Cecília Luiz, aqui do nosso Departamento de Educação, e com o Anderson Lima, que foi diretor de escola em Rio Claro, acho que ainda é, e naquela ocasião ele estava fazendo seu mestrado aqui na UFSCar, sob orientação da professora Maria Cecília, e nós escrevemos um texto sobre a democratização da educação básica, né? E esse texto, ele leva uma reflexão sobre a democratização dentro das escolas, no interior das escolas, tá? E a ideia é entender e propor algumas ideias e fazer alguns questionamentos sobre como a escola consegue se democratizar, né? Cumprir a legislação e avançar nessa trajetória, né? Nesse texto e nesse curso, a gente está entendendo, eu estou entendendo a gestão democrática nas escolas como um compartilhamento de tomada de decisões, basicamente, visando a educação de qualidade social com transparência e responsabilidade. Então, a ideia da gestão democrática é fazer que os diferentes segmentos, professores, professoras, estudantes, famílias, pais, participem das decisões tomadas na escola, em todos os âmbitos, no âmbito administrativo, no âmbito pedagógico, financeiro, de relações, de estabelecimento de regras de convivência dentro da escola, né, de estabelecimento do currículo que essa escola vai trabalhar, se há uma base nacional comum, ou se há um currículo proposto pelo sistema, como ele vai acontecer na escola. Então, esse compartilhamento, ele visa a corresponsabilidade, que é uma coisa muito importante. Os professores muitas vezes se sentem sobrecarregados com a responsabilidade de ensinar, né, e de serem vistos pela sociedade, pelos pais, como os únicos responsáveis pelas aprendizagens de crianças e jovens, e a gente sabe que não é assim, é um compartilhamento, só que para compartilhar a responsabilidade, é preciso compartilhar as decisões também, tá? E a gente crê que esse compartilhamento deve levar à elevação da qualidade da educação. E de que qualidade eu estou falando aqui? Não é da qualidade total das empresas da nova gestão pública. É a qualidade total, total não, é a qualidade social com base na ideia de que a educação escolar existe para emancipar os sujeitos, quer dizer, para fazer as pessoas se empoderarem, tornarem-se relativamente autônomos, porque ninguém é totalmente autônomo, mas pessoas que saibam ler o mundo, ler as redes sociais, ler as informações, ler a sua realidade de maneira crítica e que façam escolhas éticas, baseado na ética, né? E no bem comum. Então, essa é a ideia, né? Então, essa seria a ideia de uma educação democrática de qualidade social e da gestão democrática da escola pública, que vai contra, ou vai por outro caminho em relação à nova gestão pública ou às práticas gerencialistas, e também vai contra a ideia muito tradicional e hierárquica das relações entre as pessoas na escola. Tá? Não que você vá jogar a água do banho com a criança dentro. A água do banho da banheira joga fora com o bebê dentro. Não. Porque, por exemplo, é claro que numa gestão democrática, numa educação democrática, você tem que ter alguma eficiência e alguma eficácia. Porque senão você não consegue.
Você tem que administrar recursos, você tem que fazer o máximo possível com aquilo que você tem que cumprir prazos, você tem que ter metas de aprendizagem e chegar nelas, que eu não chamaria de metas, eu chamaria de objetivos de aprendizagem. Só que o jeito de fazer isso é diferente. Tá? O jeito de fazer isso é coletivamente. Então, é essa a ideia desse eixo da disciplina. Então, a gente vai lançar alguns questionamentos, né? Deixa eu ver quais são aqui. Por que a participação é essencial à escola hoje? Por que ela é essencial? Porque a gente quer uma educação democrática, a gente quer uma sociedade democrática, mas a gente quer também uma sociedade com menos marginalidade, com menos criminalidade, com menos violência. Isso só vai ser alcançado por meio de uma escola, uma escolarização democrática, tá? E como as comunidades escolar e local vêm desenvolvendo práticas participativas. Quer dizer, vocês vão ser convidados a refletir como, nas escolas que vocês atuam, na secretaria, como que esse movimento para facilitar a participação das pessoas, para trazer as pessoas para a participação, como ele está ocorrendo, tá? Então, e aí, como eu expliquei, e eu acho que com o texto vocês vão aprofundar mais, a gente vai trabalhar a questão que é, se a ligação entre participação, que pressupõe autonomia, e gestão democrática já é conhecida, como essa tríade influencia a qualidade das aprendizagens dos estudantes? Quer dizer, como que a democracia chega no resultado de aprendizagem? E como a participação e a autonomia são os pilares para isso. Então, eu já dei umas adiantadas, mas essa fala é uma aula, né? É uma fala, então é uma coisa um pouco rápida. Então, vocês vão precisar ler e se aprofundar nisso, tá? E, finalmente, no quinto eixo, nós vamos trabalhar administração educacional e escolar. E nesse aspecto, nós vamos trabalhar, nesse eixo, nós vamos trabalhar com um texto e um artigo de 2018, que eu escrevi juntamente com a professora Emília Freitas de Lima e o professor Celso Luiz Aparecido Conte, ambos aqui da UFSCar, né, colegas aí, amigos de trabalho na questão do estudo das políticas públicas, da gestão escolar e educacional, do currículo. Então, esse texto, ele se chama Políticas Públicas e Formas de Gestão Escolar, Relações Escola-Estado e Escola-Comunidade. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês com a ideia de sistema, que são as secretarias de ensino, pode ser estadual, municipal, e escolas, como é que são as relações, né? Então, uma coisa que eu acho que vai dar para vocês compreenderem nesse eixo é a questão das políticas públicas nos sistemas e nas escolas. Tá? Porque, por exemplo, você tem uma política pública, vamos dizer, uma política pública de reforço escolar. Ela vai chegar na secretaria, ela vai sofrer algum tipo de adequação, adaptação, mudança, que a gente pode chamar mais tecnicamente de regulação, e depois vai chegar na escola e provavelmente vai ser readaptada, reorganizada pela escola. Então, são âmbitos diferentes de políticas públicas. Por isso que, às vezes, as pessoas que falam, a gente fez uma coisa tão bacana, mas não deu o efeito que a gente pensava. Esqueceram de combinar com os professores, com as escolas, com os sistemas, como é que a coisa ia funcionar. Tá? Vocês também vão ser capazes, provavelmente, de distinguir as 3 formas de gestão que são identificáveis na realidade brasileira, historicamente falando, que são a burocrática, que ainda é muito vigorosa, que a gente também chama de tradicional, que seriam as relações que prevaleceram na educação pública até final dos anos de 1970, que você tinha uma hierarquia muito, muito estruturada, você tinha, normalmente, um diretor, uma diretora, que já era uma pessoa com mais idade, com muita experiência, muitas vezes concursada, né? Então, você tinha
essa pessoa como líder máximo da escola, que fazia a ligação com o sistema, com as secretarias, e, por outro lado, você tinha professores, coordenadores, e todos cumprindo as suas funções muito bem delimitadamente e numa relação de hierárquica, quer dizer, as relações eram verticais. Tá? Esse seria o modelo burocrático. Aí vocês vão entender um pouco mais, nós vamos retomar a questão do modelo gerencial da nova gestão pública, e nós vamos falar um pouco o que a gente entende de educação emancipatória, de educação democrática. Então, o que a gente, essa pesquisa que a gente trata nesse artigo, é uma pesquisa que foi realizada com diretoras de escola, falo diretoras porque a maioria delas eram mulheres, que estavam engajadas num curso, um curso chamado Escola de Gestores, né, que foi um curso, um programa, não é um curso, é um programa, foi um programa de formação muito amplo, né. Então, essas diretoras participaram dessa pesquisa. E, pelo que nós entendemos, no que se refere às relações entre a escola e o Estado, ou a escola e o sistema de ensino, no caso de vocês, a escola e a secretaria, você ainda tem o modelo burocrático muito forte, quer dizer, existe muita hierarquia. Existe muita ideia seguinte: bom, lá na secretaria eles decidiram que a hora, vamos dizer assim, que a carga horária de matemática vai aumentar, que a de português vai aumentar, e que vai diminuir de história, de geografia e de ciências, que é o principal é português e matemática para os alunos irem bem na avaliação externa. Bom, então, a ideia da relação do sistema é assim, a escola vai lá e acata. Ela obedece. Se ela não obedece, às vezes ela finge que obedece, mas ela tenta cumprir. Então, na relação entre o Estado e a escola, você ainda tem uma relação burocrática. Por outro lado, na relação escola com a família, você tem relações bem gerencialistas. Eu já tinha explicado para vocês que é a ideia do balcão. Então, o aluno passa a ser o quê? Um cliente. Então, o pai vai lá e coloca o menino na escola. Então, a escola, ela fornece um serviço para essa família, que é a educação. Ela é paga pelo Estado e essa família está pagando por meio de impostos, então é ela que está pagando o serviço, ela está comprando o serviço. Como quem coloca seu filho numa escola privada está comprando um serviço, o pai, a mãe que coloca seu filho na escola pública também está comprando, porque ela está pagando. E a escola está vendendo. Né? E a escola só vai trazer a participação, ou chamar os pais à participação, os alunos, quando essa participação é conveniente para ela conseguir estar bem no sistema de ensino. Então, não é uma participação genuína, profunda, que afete principalmente as questões de relacionamento e de aprendizagem dentro da escola. Porque muitas pessoas acham que o grande problema é a administração de recurso financeiro. Não é, porque a coitada da escola tem tão pouco recurso, sem se usar a linha certinho para gastar, que não é difícil você fazer algumas reuniões de conselho e decidir. E a maioria dos diretores, dos administradores, são pessoas corretas, que vão fazer isso direitinho. Até porque vão obedecer lá o sistema e fazer a prestação de conta, tudo certinho. Agora, na verdade, quando se relaciona com a família, a escola acaba desenvolvendo com as famílias uma relação mais gerencial, até de professor e aluno. Quer dizer, o professor vai lá e ele tem que pôr a parte dele, que é ensinar. Agora, se o aluno não aprende, ou se aprende ou não, é meio problema do cliente-aluno, porque o que tinha que ser oferecido para ele foi. Então, existe isso não é uma generalização, tá? Até porque a gente acha que é possível que a forma emancipatória de relações entre escola e famílias e com os próprios sistemas, ela até existe, mas ela é ainda muito incipiente, ela ainda é muito nova, né? Ela ainda não está consolidada.
Agora, eu acredito firmemente que a gente possa administrar a escola para e na democracia, e mais que na escola a gente aprende, ensina e vive a democracia, por meio da participação. Então, a gente tem que ensinar a participar, aprender a participar e praticar a participação. Tá? Então, na escola, todo mundo aprende e todo mundo ensina. Na verdade, é isso, né? E acho que era isso, basicamente, que eu tinha para falar para vocês da disciplina. Eu espero que vocês gostem desse trabalho, que vocês apreciem, que vocês aproveitem. Eu estou aberta a quaisquer necessidades e questionamentos e agradeço aí a atenção de vocês nesse começo de tarde de hoje. Obrigada. Agora, o pessoal técnico falou que vai me passar as questões, então eu passo a responder algumas questões. Vocês podem fazer questões também, eu posso tentar olhar aqui no chat. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no chat, ou já fizeram. Deixa eu ver o que tem aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver. Aqui eu vou fazer um comentário da Prefeitura de Hortolândia, quer dizer que é um grande desafio, realmente é um grande desafio, né? A educação é um grande desafio. A educação é uma atividade que não dá para você ser uma pessoa passiva, ainda mais na complexidade do tempo que nós estamos vivendo, e agora com essa pandemia, né? Quer dizer que aumentou mais a complexidade ainda, porque quase todos os sistemas de ensino, hoje o próprio Estado de São Paulo anunciou que vai começar um trabalho remoto, né, de educação híbrida com os estudantes a partir de setembro. Então, é um grande desafio, né? Sem dúvida, democratizar relações que são tão fortemente marcadas pelo modelo burocrático, que está dentro da gente, né? Eu falo que eu fui diretora de escola, e uma das coisas que eu achava interessante quando eu fui diretora é que as pessoas chegam e não adianta a secretária ou quem está lá no balcão falar, não, a diretora não está, o vice está aqui, fala com ele, a coordenadora está aqui, fala com ele. As pessoas falam, não, eu quero falar com a diretora, porque eu quero falar com quem manda. Né? Então, o modelo burocrático, o modelo hierárquico, verticalizado, ele está muito consolidado dentro da gente. Então, a gente precisa se mudar para ir, né, mais para a democracia. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou pausar. A Vivian Silvia falou que a tese dela está sendo produzida nesse sentido. Bacana, Silvia. Se precisar de alguma coisa, né? Eu tive uma aluna que fez um trabalho sobre concepções de gestão democrática com um grupo de professores aqui de uma escola da rede municipal aqui de São Carlos, tá? Já me convidaram para ser orientadora, eu agradeço, Vivian, a gente pode conversar. Parece que estão gostando do curso, a Bianca fala que agradece ao Fiscar, e a gente que agradece vocês, né, de darem aí a oportunidade, porque não é muito fácil para nós entrarmos nas redes, né, e a gente quer fazer isso, a gente gosta disso, isso faz parte do nosso trabalho. As atividades de extensão é uma parte do tripé da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão, mas não é muito fácil, não, e é muito bom ter um pessoal assim, que está afim de escutar, né, que está afim de conversar sobre esses temas, né, que a gente que está na linha de frente dos estudos, a gente considera que são pertinentes, né. Concordo, dinamicidade é construída com humanidade, né, humanidade em primeiro lugar. Deixa eu ver o que a Raquel está falando. Ela está fazendo uma pergunta, Raquel, como propor uma gestão democrática na escola quando o grupo não tem autonomia para tomar decisões no coletivo? É trabalho de formiguinha mesmo, né?
é de convencimento. Agora, eu acho que, às vezes, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade do que, às vezes, o pessoal chama de trabalho de bastidor. Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito aberta, mas acho que quando a gestão é muito autoritária, viu, Raquel? Eu acho que um encaminhamento é ir fazendo um trabalho com os pares, e aí trazendo para as reuniões. Eu não acredito muito, eu acho que o conflito é necessário, inerente às relações humanas, mas eu não vejo, assim, confrontos, principalmente confrontos mais violentos, como uma... Não acho muito promissor em termos de democracia. Acho que é aí mesmo, conversando, convencendo, trazendo as pessoas. É um trabalho diário, né? Por isso que a gente fala que a democracia é uma visão de mundo. Você precisa ser democrático e passar isso para as pessoas, passar isso para os seus alunos, começar na sala de aula, por exemplo. Como é que a escola vai ser democrática se a sala de aula não é democrática? Quer dizer, que tipo de relação você estabelece com as crianças, né? Então, se você começar com base na sala de aula, né? Se você começar lá com seus alunos, com seus colegas, com as pessoas que fazem HTPC com você, tá? E é processo dentro da gente e fora da gente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Sim, é preciso trazer as famílias, através, por meio das reuniões, das conversas, né, de assembleias. Hoje, cada vez mais, eu defendo a ideia de assembleias. Naquele eixo que a gente trabalha a democratização, o texto, ele trata dos conselhos escolares. Sem dúvida, os conselhos foram um grande avanço. Mas hoje, eu tenho, principalmente em escolas menores, eu acho que a ideia de você reunir pessoas, pais, assembleias sobre alguns temas, em vez de fazer a famosa reunião de pais para distribuir boletim, ou falar nota, o que seja, ou reclamar, fazer algumas assembleias com os pais sobre alguns temas e discutir com eles, tá? Sem dúvida vai ter que trazer os pais para a escola, isso é indispensável, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui em cima. Passa pela avaliação. Aí a Vivian está falando da avaliação. Eu acho que a avaliação é a mesma coisa que eu falei em relação à eficácia e eficiência. A avaliação é necessária e eu não sou contra a avaliação externa. Eu acho que ninguém em sã consciência hoje diria que é totalmente contra. Só que a avaliação externa, ela mede resultados desse sistema. Então, se você faz uma avaliação externa no município e os alunos vão muito mal de matemática, essa avaliação serve para mostrar para o secretário municipal que precisa melhorar o ensino de matemática, precisa investir nisso, talvez ter mais aulas, talvez ter mais atividades, talvez ter mais material, mas não para culpabilizar uma escola, um professor, um aluno, porque a maior parte das avaliações externas, principalmente as estaduais e federais, elas não têm nem capilaridade para isso. Então, elas não medem desempenho de aluno, de professor, e quase, até de escola, é meio duvidoso, porque não leva em consideração uma série de fatores contextuais, tá? Então, não é que não vale, ela é importante, mas para o sistema, mas não para culpabilizar professor e escola, tá? Tem mais uma aqui. Você acha que esse modelo de educação EAD pode permanecer? Ou seria interesse do governo? Eu acho que a educação à distância, até o momento da pandemia, aí aqui na UFSCar a gente tinha, inclusive no nosso departamento, uma grande polêmica em relação a isso, alguns professores sim, alguns não. Eu fui entrando na educação à distância, quando eu vim para a UFSCar, nunca tinha trabalhado, eu fui convidada para trabalhar no curso de pedagogia, acabei aceitando. Eu acho que o híbrido veio para ficar. Né? Agora, a educação básica e a primeira graduação, eu não acredito que dê para ser só online. Eu acho que um modelo híbrido, acho que é bem-vindo hoje em dia. Quer dizer, você ter um pouco, algumas atividades, acho que é bacana, acho que... Hoje em dia está muito difícil o trânsito para as pessoas saírem de casa. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, para fazer um curso superior, tem que pegar um ônibus, andar uma hora, voltar. Então, talvez ela não precise todos os dias na faculdade, mas alguns dias ela vai ter que ir. Então, eu acho que... E acho que vamos continuar precisando de professores. Não é porque você vai ter modelos híbridos,
Porque a gente está vendo, a educação à distância, ela requer tanta preparação, tanta interação, até mais, às vezes, do que a educação presencial. Então, eu acho que, assim, o governo, acho que havia interesse nisso, mas acontece que essa questão da pandemia trouxe uma realidade nova, porque até então a gente estava tendo opção, né? Opção de estudar, principalmente em ensino superior, fazer online, fazer presencial. Hoje em dia você não tem mais muito isso, tá? Então, mas eu acho que os princípios continuam o mesmo, e os objetivos da educação continuam os mesmos. E a garantia de qualidade tem que ser a mesma. Agora, escapar dessa tendência eu acho muito difícil hoje em dia, totalmente. Mas não acho, acho que até a primeira graduação não dá para ser totalmente à distância de forma alguma. Você pode complementar, mas teria que ser híbrido, não totalmente, tá? As questões, claro que as questões políticas, a Rosana está perguntando, claro, nós estamos vivendo um momento de obscurantismo mesmo, né, de retrocesso. E para nós que vivemos aquela época, né, da redemocratização, e estamos aqui na luta, 30 anos, eu pelo menos estou há 30 anos em educação, é terrível, né? Porque dá um medo danado. Mas é claro que está afetando, sim. Porque você tem práticas autoritárias sendo explicitadas, e principalmente nas mídias, né? Então, as pessoas que se valem dessas práticas, se até um tempo atrás elas guardavam isso para elas se sentem empoderadas e incentivadas a ter. Então, é uma ameaça, assim. O que nós estamos vivendo hoje é uma ameaça à democracia em todos os níveis, em todas as esferas sociais. A democracia corre risco, e por isso nós temos que cuidar dela. Muito bem, né? Então, ela está doente, mas vamos tentar não deixar ela morrer. Isso é um trabalho de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Mas isso, as avaliações precisam ser revistas, evidentemente, né? Rosinei, eu já respondi a pergunta da Rosinei. Rosinei, minha esposa. Acho que eu já respondi. Bianca. Acho que está terminando o nosso encontro aqui. Vamos ver. Só um minutinho, por favor. Oi? Ela está me chamando, eu acho que está terminando. Oi, professora. Podemos terminar? Era isso mesmo. Tá, vamos terminar? Só para lembrar. Estou fechando, então. Olha, nós estamos fechando, porque uma hora de. A distância tem isso, né? Uma hora de live é bastante tempo. Essa foi minha primeira live. Eu gostei muito de estar com vocês. Eu acho que quando você tem um calor humano, que é próprio da educação, para dar e para receber, ainda que seja a distância, a gente consegue. Eu estou aqui à disposição. Eu gostaria de orientar alguns ou algumas estudantes, não tantos, tá? Porque eu tenho orientações de mestrado, outras orientações aí, muita coisa, né? Porque o nosso trabalho não parou na pandemia, ele continuou. Mas eu fiquei feliz com esse convite do professor Flávio, fazer parte desse grupo, é muito bom estar com vocês, e eu espero revê-los em breve, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Bons estudos. Fiquem com Deus e com saúde.